Olá, estamos aqui para dar sequência ao curso de Educação Financeira Bíblica. Neste vídeo estaremos tratando, do capítulo 4, Planejar é Primordial. Estamos continuando no capítulo 4 e o tema específico é Haja luz nas finanças. Luz tem a ver com transparência, tem a ver com prestação de contas, tem a ver com que não ter nada escondido. Então, as nossas contas precisam de luz, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então, nós precisamos de ter luz nas nossas finanças, transparência, prestação de contas. As empresas, quando elas querem abrir capital, quando elas querem negociar em bolsa de valores, a primeira coisa que é requerida delas pela Comissão de Valores Mobiliários é que ela tenha transparência, que ela tenha prestação de contas, que ela tenha controles internos, auditoria, para que as contas sejam apresentadas de forma transparentes e fidedignas. E por que é exigido isso? Porque as empresas que perduram, as empresas que podem dar garantia, são empresas que têm transparência, que tem luz nas suas contas. Assim também é o Banco Central. Também quando uma determinada organização quer abrir um banco, a primeira coisa que é requerido é transparência, prestação de contas. Numa instituição de capital aberto, por exemplo, tem controles internos, auditoria interna, tem auditoria independente, tem a supervisão do próprio órgão, regulador, tem comitê de auditoria, então é uma estrutura para garantir a transparência à luz, porque é sabido que instituições, empresas, nações que têm as suas contas saudáveis têm que ter transparência, tem que estar apto para prestar contas. Então, isso é fundamental. E numa família não é diferente, tem que ter luz, Não se pode arrumar uma casa no escuro. Quando Deus criou a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, havia escuridão sobre a face da terra. E antes que Deus começasse a fazer a decoração, a fazer o acabamento e a decoração da terra, ele disse: haja luz. Porque não se pode arrumar uma casa no escuro. Então, nós precisamos ter luz, saber exatamente aonde está o nosso dinheiro, fazer uma planilha para que a gente possa enxergar melhor a situação, ver o estado das nossas ovelhas, como diz Provérbios 27, 23. Nós temos que estar atentos, saber e fazer um inventário do que nós temos, quanto vale o que nós temos, Isso tudo é fundamental para que a gente tenha finanças saudáveis na família. Famílias fortes financeiramente, estáveis, são famílias que têm um planejamento, tem orçamento, que tem planilha, que sabe para onde o dinheiro está indo e não fica, como muitas famílias, perguntando para onde o dinheiro foi, Então, por quê? Porque quem planeja os seus gastos, quem planeja os seus investimentos, coloca tudo isso na luz, num papel ou numa planilha eletrônica, tem sucesso. É como diz Jó 22, 23. Quem planeja é bem-sucedido nos seus empreendimentos. Quem planeja é bem-sucedido e tem luz nos seus empreendimentos. Então, o planejamento e a luz andam juntos, Toda família deve se envolver no planejamento, toda família deve saber como as contas estão sendo, qual o comportamento das contas, Aonde o dinheiro está sendo aplicado, quanto custa cada despesa da casa, cada grupo de despesa, de habitação, de alimentação, transporte, educação, saúde, lazer, enfim. Toda a família deve estar envolvida, tem que ter luz, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há poder na luz, há um poder espiritual. Isso é espiritual.
espiritual. Quando colocamos luz, nós temos controle das contas. A gente não é dominado pelo dinheiro, a gente tem controle sobre ele, porque a gente sabe o que está sendo feito, para onde está sendo feito e o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer. Há poder nisso, há uma autoridade espiritual quando nós colocamos luz nas nossas finanças. E Deus deseja que haja transparência na família, né? Lá em Gênesis 2:25, o primeiro casal que começou a primeira família, a Bíblia diz que eles estavam nus, um perante o outro, e não tinham vergonha, né? Estavam nus, tinha transparência, tinha prestação de contas, né? Entre o casal, e não havia vergonha, ou seja, não tinha nada encoberto. Quem trabalha no escuro, nas trevas, é o príncipe das trevas, Satanás. Mas Deus é luz, ele opera na luz. E quando nós colocamos luz nas nossas contas, Deus entra e opera. Há um poder nisso. Eu tive já várias experiências nesse sentido, inclusive nas minhas próprias finanças, né? No passado, quando eu escondi, eu ainda não conhecia esses princípios e escondi minhas contas da Angélica, ela não sabia como as minhas contas iam, né? E aí muitas vezes eu tinha dívidas e não queria que ela soubesse, e enquanto eu não colocava luz, eu não expunha para ela, aquelas contas me oprimiam. Então tende a aumentar, porque o diabo, o inimigo, ele trabalha nas trevas, ele trabalha onde há trevas, onde as pessoas não põem luz, não é? É como uma casa. Imagina, você tem uma casa e você ela está no escuro, você não sabe onde está sujo, onde precisa ser arrumado, porque está tudo no escuro. A gente precisa ter luz, precisa ter transparência, confessar uns aos outros, abrir o coração, que haja realmente confiança na relação financeira da família e todos estarem juntos, né, nesse projeto de colocar a família numa condição, né, estável financeiramente. Que coisa boa! E para isso é muito importante a prestação de contas. Tem que prestar contas, tem que estar apto para prestar contas, não é? O marido para a esposa, filhos para os pais, não é? E dessa forma a família ela fica mais forte, né? Porque são unidos, estão unidos naquele propósito, no propósito de alcançar a estabilidade financeira. E quando se põe luz, mesmo que esteja agora numa situação de dívidas, se coloca ali, né, numa planilha, num papel, o valor da dívida, os juros que estão sendo cobrados, as parcelas que faltam para pagar, não é? Tudo isso sendo colocado na planilha, se pode administrar, se pode conversar, se pode orar juntos, né? E fazer, às vezes, uma mudança de instituição financeira. Às vezes uma instituição cobra mais barato, você pode fazer, não é, uma portabilidade dessa dívida, e a dívida ser cobrada por um juro mais baixo. E você só pode administrar quando coloca luz, saber exatamente o que está acontecendo. Não pode ser como aquela pessoa que acha que gasta tanto, acha que tem tanto, acha que vale tanto. Não, assim, quando a pessoa age dessa maneira, está em trevas. É como alguém que precisa usar óculos e está sem óculos. Ela olha e ela pensa que sabe, que está enxergando, mas não está. Quando ela põe os óculos, ela vê exatamente como as coisas estão, né? Por isso é muito importante que haja luz nas nossas finanças, transparência, prestação de contas, que não haja nada encoberto, não é? As pessoas têm que ter essa planilha, fazer um orçamento, dizer exatamente para onde o dinheiro vai, não é? Para cada parte do seu dinheiro, para onde ele deve ir, para quando, durante o período, durante o mês, não sair fazendo compras aí às cegas, sem saber se tem dinheiro, se não tem, se foi previsto, se não foi. Quer dizer, quem age dessa maneira não está administrando. E em uma casa onde não há administração, não há prosperidade, não é? Desde lá do Éden,
Gênesis 2, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que na terra a relva não crescia e nem chovia na terra, porque não havia feito homem, ainda não havia administrador. Então hoje numa casa, se não houver administrador, se não houver um casal, uma família que de fato administre, que tenha controle sobre as finanças, Deus não vai mandar a prosperidade para essa casa. Deus espera nos encontrar como mordomos fiéis, todos os bens. Então, ele não vai entregar na nossa mão aquilo que ele já percebe que nós não cuidamos. Não é? Deus disse para nós não darmos pérolas aos porcos, ou seja, não devemos dar nada de valor a quem não valoriza. Então, ele também age assim. Deus não dá nada de valor para aquelas pessoas que não valorizam, que não administram, né? Que não planejam, que não têm luz, que não têm transparência, que não prestam contas. Isso isso é básico, é extraordinário, é espiritual. Quando uma família começa a tomar pé das contas, põe luz, se planeja, se organiza, Deus começa a abençoar. Isso é muito prático, real, não é? A gente vê o resultado muito rapidamente daquelas pessoas que tomam essa atitude, né? Que se posicionam e logo elas começam a ver as suas contas prosperarem, as coisas começam a funcionar, não é? Eles têm mais paz, mais lucidez, né? Mais capacidade de decisão correta, não é? Não ficam aí as tontas com cartão de crédito para lá e para cá. É outra história, uma família que tem luz. Então, vamos lá, haja luz nas nossas contas.